Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui ressoando com a minha energia e ficando. Minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha turminha do bem, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel, que são os patronos deste canal, da minha vida, aonde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para bater um papo com vocês de novo. Eu fiz um vídeo falando sobre famílias, né? Aquelas de comercial de margarina, aquelas que todo mundo acha que é perfeito, que nas redes sociais expõe, né, uma vida de paraíso na terra, mas que no fundo, quando a porta se fecha, não é bem assim. Então hoje eu também vou dar uma continuidade nesse vídeo, só que eu vou falar diretamente sobre a inveja, quando o invejoso está dentro da própria casa. Sim, pessoal, porque tem muitas pessoas que lidam com os familiares, né, invejosos e tem vergonha de contar. Muitas pessoas, né, elas custam a acreditar que é possível, né, ter um irmão invejoso, uma mãe invejosa, um pai, um marido, um filho e por que não? Mas isso existe sim. Eu tenho algumas histórias de vida, né? Histórias de pessoas que relataram para mim durante a minha vida, não só no meu ambiente de trabalho, mas também, né, nas amizades. E eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho disso. Chegando mensagem aqui, pronto. Quero compartilhar com vocês um pouquinho disso. Eu sou do signo de Escorpião, como eu disse para vocês, né? E o meu mapa astral deixa muito claro ali que no mapa astral a casa astrológica, né? A casa número 8 rege Escorpião. Escorpião é um signo, né? Essa casa, ela fala de tabus, crenças, sexo, coisas, né, que pessoas têm preconceito, aquilo que é proibido, aquilo que não é falado, né? E Escorpião, ele não vê problema nenhum, né? Ele lida muito bem com essas questões, então talvez seja por isso que eu vim nesse signo, né, para lidar, para quebrar crenças, para poder falar aquilo que as pessoas, né, querem falar, mas têm vergonha. Então hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas não gostam de falar, que é a inveja, principalmente, né, quando se trata da inveja familiar, mas eu vou falar sim. Bom, quando você começa a se destacar, né, pelos seus valores, e quando eu digo valores, eu digo no sentido de virtudes, né, de reconhecer os seus dons, quando você começa a correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, quando você começa a conquistar, né, tudo aquilo que você sempre sonhou, pronto, ali você já trava uma luta, né? Porque você já é apresentada para inveja, para a senhora inveja, sim, dentro do seio familiar, tá? Às vezes com o marido, às vezes com uma mãe, às vezes com um pai, às vezes com irmãos, com filhos e começa aí na família. Depois você vai travar uma luta com os amigos. Depois você trava uma luta aí com os inimigos. Então, enfim, ao longo da vida você vai se deparar com a inveja sempre, tá? Vai se deparar sempre. Porém, quando nós começamos a entender a tal da inveja dentro do seio familiar, é aí que vem o X da questão, porque você não quer acreditar, você, né, acha que isso é loucura, que é coisa da sua cabeça. E hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que ela sente, né, ela já vem percebendo há um tempo, mas ficou assim escancarado para ela a inveja do marido. Então ela até disse para mim: nossa, Gil, parece que eu tô dormindo com o meu inimigo. Lembrando, pessoal, que no vídeo que eu falei das famílias, eu falei exatamente isso: inimigos de vidas passadas nesta vida família. Sim, trazemos aí um inimigo como filho, como um esposo, como uma mãe, como um pai, com a finalidade da crueldade? Não. O universo, ele não é perverso. O universo tem leis e as leis são implacáveis, tá? Porém, essas leis são para ajustar. Então, vamos ajustando os karmas, as pendências, os débitos kármicos com esses afetos ou desafetos de outras existências nesta jornada. Esta é a questão. Lembrando mais uma vez que karma, ele não é castigo, né? Não é condenação. O karma, ele é uma oportunidade de ganhar uma conscientização, de entender, né? Muitas das vezes aprendemos na dor, no sofrimento, depois que a gente já
já bateu muito cabeça, depois que os ciclos se repetem na vida e a vida vai passando, né? E você está sempre com uma situação se repetindo na sua vida, é uma lição, né? A lição que você aprende, você não precisa estar repetindo. Porém, né, aquilo que você não aprendeu vai ficar voltando para você. Você não consegue ir para uma outra série, né, enquanto você não aprender a lição que aquela série que você está ali está te ensinando. Então, vou dar um exemplo, né? Você está ali na 6ª série. Se você não aprendeu a lição da 6ª série, não tem como você ir para o 7º ano. Não, você vai continuar ali na 6ª série, até você aprender. Uma vez que você aprendeu, você não precisa repetir. Aí você vai para uma série nova, você vai ter novos professores, você vai ter novos colegas de sala, então, ou seja, um ciclo novo. Enquanto isso não acontece, é porque existe uma lição ali a ser aprendida. E a família vem com essa mesma finalidade, tá? Por isso que a gente precisa estar atento para reconhecer essas experiências, essas lições e reconhecer os afetos e desafetos. Então, quando você começa a se destacar, como eu disse, quando você começa, né, você sai da casinha, mas sair da casinha não é no sentido da, né, porra louca, não é isso. O sentido de você sair do mais do mesmo, você sai de tudo aquilo que os seus familiares faziam, você começa a conquistar coisas diferentes, diferentes da sua geração, diferente da geração, né, até ancestral, do padrão ancestral que muitas famílias ficam repetindo, né, o que os avós, os pais, os avós, os bisavós e por aí faziam, era sempre da mesma forma, né? Então, quando você quebra isso e você passa a fazer diferente, você passa a se destacar, você vai travar uma luta, né? E essa pessoa falava para mim, né, que ela estava sentindo a inveja do marido dela, né? Era escancarado a inveja que o marido estava tendo por ela, e isso estava entristecendo bastante ela, porque ela foi promovida e ela passou a ganhar, acho que quase 3 vezes mais que ele, lembrando que assim, a profissão deles é a mesma, né? Eles têm a mesma profissão. Então, para ele, né, ela ter sido promovida, ele não foi, e além de tudo, eles terem o mesmo cargo e ela, né, atingir um nível aí de ter uma promoção, de ganhar até 3 vezes mais que ele. Então, para ela, assim, era inconcebível, ela estava inconformada, e eu relatei para ela que é mais comum do que a gente imagina. Existem sim mães que têm invejas das filhas, os irmãos, né, aquele irmão ali que conseguiu passar no curso que queria, conseguiu entrar naquela faculdade, e o irmão que prestou, né, para a mesma faculdade também não conseguiu, então ali já vem uma rusguinha, já vem uma certa invejinha. A irmã que tem inveja do cabelo da outra irmã, isso assim, às vezes até na adolescência, na infância, isso é muito comum, né? A prima que tem inveja da outra prima, porque, né, tem condições melhores, tem uma liberdade, enfim, gente, para você ter inveja do outro, não precisa ter um pra quê. Como eu sempre falo, você é invejado não só necessariamente pelo que você tem, porque pelo que você tem, qualquer um pode ter. Demora um pouco mais, só que eu consigo aquilo que você conseguiu, né? Talvez não no mesmo tempo, mas eu consigo. A inveja, o X da questão a inveja, ela é normalmente por aquilo que você é, por aquilo que você, não é o que o dinheiro pode comprar, é aquilo que você é, aquilo que você emana, às vezes a facilidade, né, de resolver problemas, a luz que você emana. Eu particularmente tive um relacionamento há alguns anos atrás com uma pessoa que ela realmente, era nítido a inveja dela com relação à facilidade que eu tenho para me comunicar, para fazer amigos. Isso incomodava bastante, porque era uma pessoa até meio que introspectiva. Teve algumas situações, assim, por exemplo, de me ver com um livro na mão. Eu sempre gostei de estudar, sempre, né, conhecimento cabe em qualquer lugar, saber não ocupa espaço. Então, essa pessoa, eu sentia nitidamente a inveja, porque, por exemplo, não conseguia pegar um livro de 200, 300 folhas para ler, não tinha esse dom, né? Porque é um dom. Tem pessoas que não suportam pegar um livro, né, grosso e ler.
Então, assim, essa pessoa, ela se incomodava, você sentia a inveja. Algumas vezes chegou a falar, nossa, eu admiro, eu queria ter essa mesma, né, força aí que você tem para terminar um livro, mas ao mesmo tempo eu sentia as piadinhas, né, para que você está estudando, né, vai lavar uma louça, vai fazer uma faxina, era coisas nesse tipo, tá? Era o bullying, né, que antigamente não era bullying, o assédio aí moral realmente, por quê? Porque sabia que quanto mais eu tivesse aprimorando meus conhecimentos, eu ia galgar outros postos, eu ia subir de degraus e isso incomodava, né? Era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima, então eu invejava porque eu era uma pessoa muito bem resolvida, eu sabia o que eu queria, eu não tinha, os meus joelhos são feitos para dobrar, eu não tenho problema nenhum em ser humilde, em falar, né? Reconhecer as minhas limitações, perguntar quando eu não sei, e aquilo invejava, a pessoa invejava o que eu era, a forma que eu sabia ser. Bom, então assim, quando você começa a se destacar demais, você com certeza, né, opa, vai acender uma luzinha na família, naqueles que até gostariam de ser como você, gostariam, né, de conquistar coisas como você chegou a conquistar, mas tem o medo. Infelizmente, o medo vai fazer com que, né, o medo rouba sonhos, o medo paralisa as pessoas, né, elas preferem ficar ali sentadinha no banquinho da vítima, validando uma situação difícil, uma condição, para não correr atrás e realizar os sonhos que você está realizando. Então, você começou a se destacar, pode ter certeza, ninguém vai tacar uma pedra numa árvore que não está dando frutos, né? A figueira ali que foi amaldiçoada porque não tinha frutos, ninguém vai. Ninguém vai invejar o feio, ninguém inveja aquela pessoa que é desprovida, né, de conhecimentos, ninguém vai chutar um cachorro morto, isso é fato. As pessoas, elas vão se incomodar, elas vão invejar aquele que está se destacando, que está fazendo, por isso já fica aí a dica para vocês, façam, né? Não deixem de realizar os sonhos, de conquistar aquilo que você quer, porém em silêncio, porque a palavra vale ouro. Eu sei que é difícil quando você lida, né, dentro de casa com essas pessoas invejosas, principalmente porque tem coisas que não dá para você ficar em silêncio, tem certos sonhos que eles são palpáveis, que eles são visíveis. Por exemplo, eu tenho o sonho de adquirir um carro de uma marca X, né? Eu trabalhei um tempo em silêncio, comprei o abençoado do carro que eu queria, não tem como dobrar e colocar no bolso, não tem como colocar na bolsa, vai para a garagem, né? Então os familiares vão ver. Ali já surge a bendita da inveja, até porque tem alguns familiares que não têm a condição financeira que você teve para poder comprar aquele carro, ou então sempre comprava um carro de uma marca X e você resolveu ter um da marca Y, isso vai causar inveja. Como assim? Todo mundo usa amarelo e aí hoje você decide que você é da família e decide usar vermelho, tem algo errado. Então você sempre vai incomodar. Incomodou? É aí que você tem que ter força, né? Persistência, coragem para não desistir dos seus sonhos, para continuar aí realizando, para não sucumbir, pessoal, porque eu vejo muitas pessoas que depois que se deparam com a inveja de familiares, né? Até por esse laço, por essa ligação, por esse amor, muitos sucumbem, né? Acabam ali diminuindo a luz, né? Se deixando ser abafado pela família e, né, às vezes tranca uma faculdade, às vezes vai morar na roça, né, vai lá para o campo se esconder, porque, né, quando começa a brilhar, começa a ficar em ascensão, achou que ia ter o apoio da família e aí, em vez de apoio, recebeu foi a inveja. Então tem coisas que não dá para você esconder, né? É isso, às vezes você quer adquirir um bem, às vezes você juntou um dinheiro aí de anos trabalhado, meses aí suado para poder fazer uma viagem, e aí quando tá perto da bendita viagem, você resolve contar para a família e você sente aquela inveja, né? É bem complicado. E aí algumas pessoas me perguntam assim, Gil, mas da onde vem essa bendita da inveja? Né? Por que a inveja está na família? Ora, se a gente for, né, um pouquinho lá atrás estudar a origem, né, da humanidade, na própria escritura, né, nos livros sagrados, já trazem a história, né, da inveja de Adão e Eva. Caim matou Abel, que era o irmão, pela inveja.
José, né, foi sacrificado pelos irmãos pela inveja. Então, ou seja, já está no sangue da humanidade a inveja, tá? E o mais difícil é porque quando você começa a entender, né, e ser apresentada por essa energia tão densa, né, pelos familiares, mas tem. Eu conheci a história de uma pessoa que o pai, com inveja do filho, né, ele começou a ter um caso com a nora, né? Claro, tem um desvio de caráter, tem uma série de coisas, mas em cima de tudo isso, o que estava pautado era a inveja. A inveja pelo filho ter uma mulher bonita, a inveja, né, pelo filho ter conquistado algumas coisas que ele não. Então, a inveja era tão grande que ele quis roubar o sonho do filho, né? Ele quis realmente ali se passar, né, se sentir o filho. E ele estava tendo um caso com a nora dele. Mas isso não vem ao caso. Isso aí para mim é um mau caratismo das duas partes, dos dois lados, mas existe, tá? Assim como existe mães que têm inveja realmente das filhas, da forma que a filha é, da forma que a filha se veste, dos amigos que ela tem. Como eu disse, os irmãos que se invejam, né? Às vezes porque o cabelo de um a textura, o volume, o tamanho, enfim, a moldura, né? Vai incomodar aquele outro irmão. Isso é fato. Então, como eu disse, está já no seio familiar. Lidar com isso não é fácil. Muitas pessoas, elas morrem de vergonha de falar. E aí, com as terapias, eu venho sim conhecendo muitas histórias e assim, eu sou super grata porque quando eu estou em tratamento com uma pessoa, eu não estou só tratando aquela pessoa, eu estou tratando uma parte minha, às vezes uma sombra minha. Então, eu sempre agradeço. Nós sempre temos o que aprender. Eu aprendo muito nesses tratamentos. Eu me deparo assim com histórias onde eu também já vivenciei, onde hoje, com uma consciência, eu consigo olhar para trás e aí eu consegui já ressignificar muita coisa na minha vida também através dos tratamentos, através, às vezes, até de uma leitura de tarô, tá? Bom, mas a dica que eu deixo para vocês é assim, busque ajuda, né? E assim, espiritualidade, tratamento mesmo, curar, tá? Curar, e a cura, pessoal, não é da noite pro dia, né? É um processo, tá? Às vezes você realmente sente a inveja, essa inveja da mãe, ou esse laço que você sentiu de um irmão. Eu tenho uma história, né? Inclusive da família, que a gente costumava dizer que é o olho de Seca Pimenteira, é aquela pessoa, a irmã que olha para casa da outra irmã. Eu escuto pessoas falando, né? Olha, eu recebi parentes aqui em casa e depois que eles foram embora, meus animais adoeceram, minhas plantas morreram, as coisas começaram a quebrar em casa. Energia de inveja é bem pesada, tá? Aquela irmã que realmente vai na casa da outra irmã e fica invejando as coisas, né? As coisas materiais, os móveis, o padrão de vida da irmã, aquela coisa de olhar para um acessório seu, por exemplo, para uma corrente, fala, nossa, que corrente linda, me dá. Eu não vou, eu acabei de comprar porque eu também achei linda. Aí a pessoa ainda tem a cara de pau de falar para você assim, tomara que você perca ou que quebra. E não dá outra, né? E depois você vem me dizer que isso não é inveja, é velada, você tá de brincadeira, né? É realmente assim, bem, bem terrível. Bom, a inveja, né? Mulher, quando tem inveja de uma outra mulher, gente, é terrível. Vamos aqui falar, é realmente, né, do ânus cair do glúteos, né? Literalmente falando. Porém, e o homem, quando ele tem inveja de outro homem? E isso é crescente, tá? É um grande número. Por mais que vocês pensem que não, homem quase não tem inveja de outro. Isso não é verdade. Se a gente for olhar, né, no poder, no alto escalão, tá aí as redes sociais que não deixam mentir. Quando um homem ele tem um alto cargo, ele tem um poder, ele inveja um outro líder, né, de um outro poder, ele destrói nações, literalmente. É um derramamento aí de líquido vermelho que a humanidade toda sofre, né? São as pessoas que acabam sofrendo. Então, homens, quando eles estão no poder, quando eles estão ali realmente no controle, eles invejam um outro, né, que eles olham como adversário, tá aí, né? Acaba dando um M, literalmente falando. É uma destruição total. Então,
Independente do gênero, a inveja tá aí. Outra coisa também, esse negócio de, mas eu tenho uma invejinha branca por você, tá? Não existe, não existe a inveja na paleta das cores, né? O leque do arco-íris não existe. Inveja é inveja, ela é uma energia densa, ela é uma energia, assim, capaz de te colocar em cima da cama. Assim como eu já falei em outros vídeos do canal, praga pega, praga de mãe pega, né? Então a praga da mãe pega com muito mais força, porque tem o cordão umbilical que, por mais que ele foi cortado, esse cordão energético entre mãe e filhos pega muito forte. Assim como eu já deixei um outro vídeo aí falando, né, da energia da mãe em cima de um filho, como pode destruir, como pode desanimar um filho, e aí não tem nem a ver com a inveja, tem a ver com a insegurança da mãe, às vezes é o medo, às vezes inconsciente ela quer proteger o filho. Por exemplo, no vídeo eu falo, né, um filho compra um carro, chega lá todo feliz, vai mostrar para a mãe a conquista dele, e ela parabeniza, ela fica feliz, mas ao mesmo tempo o inconsciente dela, ou até a forma que ela teve de criação, vem aquele medo, né? Tem aquela sensação de que o filho não vai dar conta, né? Meu Deus, e se ele perder o emprego? E se ele não conseguir pagar o carro? Então esta energia também, essa vibração é muito forte de medo. Pode sim acontecer do filho perder o emprego, ou bater o carro novo e não ter feito seguro e o carro dar PT, enfim, muitas coisas podem acontecer sim por essa energia que é muito forte, tá? Então a inveja, você imagina, né? Esta inveja vindo de uma mãe para uma filha, para um filho, né? Vindo por um familiar que é próximo de primeiro grau que a gente fala, isso realmente é terrível. E não é só o primeiro grau, né? A gente, quem nunca teve uma prima invejosa, quem nunca lidou com uma situação assim, de ver uma tia, né? Eu escuto casos assim, desde quando criança eu escutava casos aí de uma tia, de uma irmã que estava com inveja da outra irmã, pelo casamento, pela situação, porque uma viajou para tal lugar e a outra ficou no mesmo lugar de nascença, de origem, né? E aquela que estava se destacando, que estava melhorando, a família inteira excomungava, achava que tinha, que estava, já que melhorou de vida, você tem que ajudar. Enfim, tem uma série de coisas, a inveja ela tá aí e é terrível. O que eu deixo para vocês de alerta é que, assim, evitem falar, né? Como eu disse, tem coisas, tem realizações que são vistas a olho nu, não tem como esconder, mas o mínimo possível, né? Fale o mínimo possível da sua vida, inclusive para os familiares, e assim que você conseguir, porque não existe aqui ninguém ingênuo, tá? Nós não somos 100% ingênuos, nós conhecemos sim, assim como a alma, né? Ela reconhece outra alma, assim como a energia não tem parede, nós sentimos, por mais lesados que sejamos, por mais que demoremos um pouco aí, chega numa hora que parece que o mentor aí dá um chacoalhão e fala, acorda, você não tá percebendo, né, que aquela pessoa tá te invejando. Então em algum momento a gente vai perceber, nem que para isso demore da gente, né, ter aí alguns percalços, alguns prejuízos, até se dar conta que tudo isso está acontecendo pela inveja de alguém, né, que está ali te sabotando. E muitas das vezes a própria pessoa se sabota, que ela não acredita, né, que aquilo é real, que aquilo está acontecendo, ela confia tanto. Puxa, minha mãe não tem por que me invejar. Nossa, é o meu pai. Se eu não confiar no meu pai 100%, o que vai ser da minha vida? Então é isso, né? É essa crença familiar, essa era de peixes, tá? Que eu falei, a era de peixes que tinha muito condicionamentos, muitas crenças, que hoje está sendo dissolvida e precisa. Pessoal, nós estamos numa nova era, onde o despertar ele está muito claro aí como o sol do meio-dia. A gente precisa parar de fingir que não está enxergando as coisas, né? De que não existe maldade no irmão, não existe maldade na mãe, sabe? Porque minha mãe, ela não tem maldade, ela não fez por maldade, tem que parar com isso. Tá? Essa era que nós estamos, que é a era de Aquário, é a era da tecnologia, é a era do futuro, deixa isso muito claro, essas crenças precisam ficar para trás, né? A gente está aprendendo muita coisa, saímos aí, né, da crença, até mesmo do formato de trabalho de antigamente. Hoje em dia o sistema, né, de trabalho mudou muito, hoje a inteligência artificial está fazendo muita coisa aí, né, e com isso algumas pessoas, claro, eu não estou aqui para dizer que não, mas muitas pessoas têm usado essa era da tecnologia de uma forma até meio sombria, né? E aí a inteligência artificial acaba fazendo tudo.
e você não pensa mais, você não para ler um livro, você não para questionar as coisas, porque tem algo que já está pronto, está preparado, faz o seu trabalho. E claro, como eu disse, as pessoas da era de peixes, elas não vão conseguir, muitos até aí nós tiramos pelos nossos pais, pelos nossos avós, não conseguem se adaptar, não conseguem enxergar, tem uma crença tão arraigada, tem um paradigma tão preso que não consegue entender essa nova era, tem dificuldade aí com a internet, mas enfim, isso também é um tema para um outro momento, tá? O que eu vim aqui hoje falar, que é essa energia da inveja, a gente precisa tomar muito cuidado, sim, como eu disse, esse eclipse que tivemos aí no dia 8 de abril de 2024, veio para trazer essa ativação, né, os propósitos, colocar as pessoas, a separação do joio e do trigo, colocar as pessoas encaixado aí no seu propósito de vida, e com isso, né, vem esse processo de crescimento, vem esse processo de transformações. Crescer dói, pessoal, dói muito, né? Tira por nós, quando éramos criancinhas aí, que vamos crescendo, dói as articulações, os pezinhos doía, né, os ossos, os nossos pais falavam, ai, fulano tá perdendo roupa porque tá crescendo muito rápido, os ossos que eles vão, né, expandindo, então assim, dói. A estrutura física dói, você imagina você, né, ser transformado aí, né, ter que ter uma ruptura das crenças, transformar alguns sentimentos, ou seja, o processo de evolução é doído, né? Não é fácil, mas é necessário para que a gente possa sair do coma e, né, perceber. Hoje muitas pessoas estão se dando conta de terem no seio familiar, dentro da própria casa, um invejoso. E fica a dica, né? Evite falar sempre, e cada vez mais que você vai ganhando conscientização e vai percebendo, né, se blindar, isso sempre, trabalhar bastante a sua espiritualidade, ter as suas proteções e, além disso, perceber que se isso não muda no outro, mude você. Algumas vezes nós temos que se afastar, né? Algumas vezes nós temos sim que se distanciar. Quando a gente percebe realmente, né, que essa energia está nos fazendo mal, que o outro não tem a intenção, é o ditado, os incomodados que se mudem. Se eu estou incomodada com esta energia que está sendo emanada para mim diretamente todos os dias dentro da minha casa, que é o meu santuário, que é sagrado para mim, se eu não consigo confiar nas pessoas que me cercam, e isso está me incomodando tanto, e eu já falei, eu já me posicionei, né, eu já fiz de tudo, me blindei, fechei a boca, e mesmo assim eu sinto, é hora também de você pensar em abrir as asinhas e voar, né? Bom, fica a dica aí para vocês. Deixa aí nos comentários se você conhece uma história ou se a sua família tem uma história dessa. Se quiser relatar comigo, eu vou ter um imenso prazer aí de saber. Não esqueça de curtir, de comentar. Se você também não quiser deixar aqui nos comentários, mas quiser relatar a sua história, abre a caixa da descrição, tem o e-mail, escreve para mim. Muitas pessoas escreve o seu e-mail se você quiser que eu venha aqui contar a sua história. Eu tenho vários relatos que eu posso estar compartilhando aí com vocês, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita gratidão.